prazo regimental de 15 minutos. Senhora Presidente, que ao mesmo tempo é relatora, demais julgadores, senhor Procurador da Justiça, demais senhoras e senhores. Cesare Beccaria, no seu famoso livro dos Delitos e das Penas, ele diz que a esperança, ela é o dom celestial que tudo supre em nós. A revisão criminal, senhores desembargadores, ela é um momento histórico, porque é um momento de renovar a esperança na justiça. É certo que na revisão criminal não se discute esses aspectos de justiça, mas os aspectos de legalidade nos termos do artigo 621 do CPP. Mas para o revisionando, trata-se de acreditar na justiça. Porque o revisionando, desembargador Wilson e demais julgadores, desde 2002, sofre a persecução penal por um fato que ele não cometeu. E pelo qual ele foi condenado no seguinte contexto. No dia 7 de março de 2022, o paciente, o revisionando, juntamente com mais 5 pessoas, esse dado é importante, 5 pessoas, teria praticado um assalto na agência dos Correios e se evadido, de lá levado 37 mil reais, e se evadido no Fiat Fiorino vermelho. Então vejam que foram assaltar no Fiat Fiorino vermelho. E foi condenado a 8 anos e exauriu todas as possibilidades recursais. Nesta revisão, nós dizemos que a sentença afrontou a literalidade da lei por 4 razões. A primeira razão, senhores julgadores, é que o revisionando foi denunciado, condenado e teve a condenação mantida com base num depoimento, no primeiro depoimento que ele prestou perante a autoridade policial, no dia 9, desembargadora Solange, no dia 9 de março de 2022. O que aconteceu? Segundo a polícia, no dia anterior, o revisionando, juntamente com mais 2 outros amigos, que inclusive foram denunciados, ele mais 5, então a denúncia era ele mais 5, teriam passado em Aurora do Pará e no município conurbado, Mãe do Rio, teria tido problema no carro. Lá foi feito o conserto no Fiorino, ele deixou, pasmem, o celular dele, porque não tinha dinheiro para pagar o conserto. Foi para Santa Maria, que são todas cidades vizinhas ali, Santa Maria, onde ele mora, e 2 dias depois do assalto ele voltou para pegar o celular na oficina. Olha o assaltante! 2 dias depois voltou para pegar o celular e a polícia prendeu e ele foi nesse dia 9 de março torturado, conforme foi debatido na apelação, debatido nos autos originais. E lá ele teria dito, desembargadora Solange, desembargador Marcos Vinícius, a seguinte frase: que estaria em Mãe do Rio disposto a qualquer parada. Esta frase é emblemática porque foi usada na denúncia, na sentença e nos acórdãos que o condenaram. Nós sustentamos a ilicitude desse depoimento, de toda a investigação baseada nele, de todo o processo, porque ele não foi advertido, está nos autos, do sagrado direito ao silêncio, ele não tinha advogado. Depois ele prestou um novo depoimento e no segundo depoimento, assistido de advogado, ele esclareceu que ele não estava lá para assaltar, que não tinha nada a ver, ou seja, ele se desdisse o que houvera, teria dito no primeiro depoimento, que é a razão de todo esse processo, de todo esse problema. Por isso, nós sustentamos nos termos da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, no STJ e neste tribunal, que ele não foi advertido, ainda que ele tivesse participado do assalto, ele não foi advertido do sagrado direito ao silêncio. A segunda questão, e portanto é uma prova ilícita, a embasar qualquer procedimento e a condenação em si. A segunda questão diz a ver com afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada em elementos de inquérito, e eu peço, venha Vossas Excelências para dizer que isso é uma questão da própria leitura da sentença, se chega à conclusão de que essa condenação se baseou apenas no inquérito. Não se produziu prova judicializada, nem foi comprovado que o veículo Fiat Fiorino vermelho, que aqui no Pará não se assalta há muito tempo, o Fiat Fiorino, são sempre assaltos
megalomaníacos aqui com carros grandes, caminhonetes, carros rápidos, para poder fugirem pelas vicinais aqui do nosso estado continental. Então, olha o que diz desembargadora Solange e demais julgadores, a sentença, no que interessa. Ainda hoje o juízo depara-se com ações penais instruídas, com inquéritos preparados pela Polícia Civil do Pará de forma tumultuária e precária, o que é inadmissível, tal a grande estrutura administrativa do órgão estadual. Isso na sentença. Um IPL com presos provisórios facilita a colheita de provas, acariações, perícias, autos de reconhecimento em crimes contra o patrimônio. Apesar de toda a propalada carência de recursos, boa vontade e dedicação de delegados e escrivães diligentes podem acarretar inquéritos graves, policiais de qualidade que venham a subsidiar julgamentos. E aí ele diz, o que não é o caso dos autos. A própria sentença escreve que não é o caso dos autos o inquérito, desembargador Leão Aparecido Alves. E aí, após ele analisar a conduta do réu, ele diz, isso está na sentença, é simples leitura. É a antiga jurisprudência que atribui valor probante às declarações de testemunhas prestadas em PL, mesmo que não repetidas em juízo, desde que outras provas demonstrem sua veracidade, sobretudo a ligação próxima de Aloysio, que é o revisionando, e os outros réus, diga-se de passagem, os outros réus, desembargadora Solange, que foram absolvidos no mesmo cenário. Então, não preciso falar muito, basta a leitura da sentença para se concluir que esta condenação se baseou unicamente em elementos frágeis do inquérito, afrontando o artigo 55 do CPP e toda a jurisprudência consolidada. Semana passada, ou alguns dias atrás, a ministra Daniela Teixeira anulou uma condenação do Tribunal do Júri, porque baseada em testemunhos de inquérito. Isso todos os dias os senhores têm essa informação. Então, por essa razão, a sentença ela já afrontou a lei penal e merece ser revista, merece ser rescindida. A outra questão, senhores, já pelo princípio da eventualidade, diz da dosimetria da pena. Inclusive, eu informo a Vossas Excelências que no RHC 173.606, deste caso, o ministro Schietti já reduziu a pena dele, deixando em 6 anos e 2 meses, e talvez não tenha mais interesse nessa questão, porque, a não ser que Vossa Excelência, caso mantida a condenação, resolvam diminuir ainda mais a pena. E aí essa questão, a terceira questão, está quase esvaziada nesse debate. A quarta questão, terceira questão, aliás, que diz respeito à literalidade da lei, afronta, é porque o juiz fixou a pena em 8 anos e o regime prisional no fechado sem qualquer fundamentação idônea, afrontando a súmula 719 do Supremo. Os senhores sabem muito bem que quando a pena permite um regime incompatível, para alterar ou para fixar um regime mais grave, precisa de uma fundamentação idônea, e neste caso não foi dada a fundamentação idônea, ainda mais neste contexto de que houve a redução da pena de 6 anos e 2 meses e foi mantido o regime fechado. E por último, desembargadora Maria do Carmo, demais desembargadores, peço até venha a Vossas Excelências, porque no curso desta revisão eu atravessei uma petição suscitando uma questão de ordem. Aliás, eu suscitei e pedi que fosse reconhecida a confissão. E explico, porque parece coerente. Porque, de fato, ele nunca confessou. Mesmo torturado, mesmo no primeiro depoimento, doutor Marcos Augusto, mesmo no primeiro depoimento, ele teria dito a frase, estaríamos passando aqui, nós dispostos a qualquer parada. Mesmo assim, ele nunca confessou. Então, é um pouco coerente eu suscitar essa questão. E por que eu fiz? Porque ao ler a sentença, que eu tenho me debruçado há muitos anos sobre essa sentença, eu me deparei com a seguinte frase do juiz, quando ele diz: a verdade é que Aloysio descreveu a preparação do crime por 2 vezes, e mesmo não havendo depoimento do mecânico e juízo, tem a presença de outras provas. Ou seja, quando ele infere que o réu, apesar de não ter dito assim, é verdadeira acusação, mas quando ele infere do contexto e usa isso na sentença, que ele teria descrito o modus operandi, a forma de atuar, eu entendo
mas posso estar errado, que houve na leitura do juiz uma confissão. E se houve confissão, tem que, mantida a condenação, reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Caminhando para o final e agradecendo a atenção de Vossas Excelências, o pedido do revisionando, o pedido da família do revisionando, o pedido da Sociedade de Santa Maria, porque ele é um cara conhecido em Santa Maria, vereadores assinaram declarações para ele, é uma pessoa abonada socialmente no município. O pedido é que seja conhecida e julgada procedente esta revisão, para reconhecer e declarar a nulidade do primeiro depoimento do revisionando e assim decretar a nulidade de toda a ação penal, incluindo, obviamente, a sentença atacada nesta revisão. Ou reconhecer que a condenação afrontou o artigo 155 do CPP e absolvê-lo. Ou, alternativamente, reduzir, se couber ainda, desembargadora Maria do Carmo, a pena ao mínimo legal e alterar o regime prisional. Esse é o pedido do revisionando, da defesa e da Sociedade de Santa Maria do Pará. Tenham todos uma abençoada tarde.